Shalom, shalom! Olá, meus irmãos. Eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever nesse nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E o nosso texto base para a nossa reflexão de hoje está no primeiro livro de Reis, capítulo 6, verso 7, onde diz assim o texto: E edificava-se a casa com pedras já preparadas, antes de serem trazidas, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa enquanto a edificavam. E o tema da nossa reflexão de hoje é edificados no silêncio de Deus. Edificados no silêncio de Deus. Meus irmãos, será que temos aguentado o silêncio de Deus para com as nossas vidas? O versículo em que lemos, ele trata sobre o templo de Salomão. Ele que foi construído com pedras essas preparadas previamente, de modo que nem no momento da edificação não se ouviu barulho nenhum de ferramentas. Quando refletimos nesse texto, eu compartilho com você que eu e você podemos não estar sabendo de nada. Eu e você podemos não estar ouvindo nada, mas o nosso Deus, creia, o nosso Deus, ele já está trabalhando em nossas vidas. O nosso Deus, ele já está trabalhando na nossa edificação, como tempo peculiar e particular do Espírito Santo de Deus. Esse detalhe importante, porém aparentemente simples para alguns, simples para aqueles que só conseguem fazer alguma coisa querendo aparecer ou mostrando para os olhos humanos. Para eles pode até não ter valor, mas o que nos importa é que a obra na casa do Senhor ela esteja sendo feita e o nome de Deus, isso sim importa, o nome de Deus está sendo glorificado e que ele sempre cresça e que nós nunca precisamos fazer barulho ou mesmo aparecer. Meus irmãos, eu trago nessa nossa reflexão o seguinte aprendizado: que sejamos desconhecidos pelos homens, mas com certeza seremos reconhecidos para sempre no reino dos céus, no reino de Deus. Essa passagem bíblica, ela nos traz grandes lições para a nossa vida e caminhada espiritual. E o primeiro aprendizado é que Deus trabalha no silêncio. O nosso Deus, ele trabalha assim no silêncio. O Senhor, ele molda a nossa vida. Isso acontece nos bastidores, onde ninguém está vendo ou ouvindo, e muito menos nos assistindo, e muitas das vezes sem alarde algum. Meus amados, assim como pedras no templo, assim como elas eram preparadas antes de serem colocadas na construção, tenha certeza de que o nosso Deus é Ele, sim, é o nosso Deus, é Ele quem nos prepara, é Ele, o nosso Deus, que nos capacita para o seu propósito. Em momentos de completo silêncio e solidão, muitas das vezes não entendemos os processos da solidão, não entendemos o processo do silêncio e do aparente esquecimento. Mas o nosso Deus, ele está nos lapidando para sermos parte da sua grande e peculiar obra. E o nosso segundo aprendizado é que a Igreja de Cristo deve ser edificada em paz. Meus irmãos, tudo o que se é feito em Deus e para a sua obra sempre haverá e proporcionará a Shalom, a completa e ampla paz. O nosso Deus, ele não é um Deus de confusão. É verdade, meus irmãos, o nosso Deus, ele não é um Deus de confusão. E se está havendo discórdias, e se está havendo confusão ou falta de paz, não é Deus quem está operando. O templo, dentre árvores, vários tipos, ele pode simbolizar a igreja e a maneira como foi construído. Isso nos ensina que a obra de Deus, ela deve ser feita com cuidado. A obra de Deus, ela deve ser feita com zelo e com completa harmonia. E se onde estamos não há cuidado, e se onde estamos não há zelo, mas sim vaidades e muito menos existe harmonia, infelizmente essa obra não é de Deus. O verdadeiro crescimento espiritual e a comunhão entre os irmãos não acontecem nos meios de conflitos, dissensões e discussões, mas na paz e na unidade e na comunhão que o Espírito Santo concede. Salmos de número 133, verso 1 nos ensina: ó, quão bom
e quão suave, agradável é que os irmãos estejam em comunhão. E o nosso terceiro e último aprendizado dessa nossa reflexão é que somos pedras vivas moldadas por Deus. Se somos moldados e aperfeiçoados por Deus, é natural, é normal sim, que tenhamos e sejamos agentes e que em tudo o que venhamos a fazer haja a aparência em Deus. A pergunta que nos fazemos aqui é: as nossas atitudes, elas são mais parecidas com as de Deus ou com as de Satanás? Assim como as pedras do templo, elas foram trabalhadas antes de serem encaixadas na construção, a cada um de nós também somos moldados e pelo Senhor para sermos parte do edifício espiritual. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 5, nos ensina: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. O verdadeiro templo de Deus hoje, ele não é feito por pedras naturais, mas de vidas rendidas a Cristo. E ele, Jesus Cristo, ele quer transformar a nossa vida. Jesus Cristo, ele quer moldar a cada um de nós, moldarmos segundo a sua vontade e edificar-nos como parte da sua morada santa. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, e se você ainda não reconheceu a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, este sim é o momento e é exato para você abrir o seu coração e permitir que ele faça uma nova criatura de você. Amém? Que venha fazer parte, cada um de nós venhamos fazer parte importante na construção como pedra viva do templo particular de Deus. Meus irmãos, guarda essa palavra em seu coração. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.